No episódio de hoje, você vai ver como os podcasts podem contribuir para a formação continuada do profissional de educação física. E não vai ser só a gente que vai falar isso, não. Temos um convidado mais do que especial. Aqui não tem 4 de 8, nem 3 de 10. Hoje é dia de 4 de 15. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre educação física, trabalho, mundo dos negócios. E hoje, com o trio de óculos do podcast de educação física. Os 12 olhos que estão olhando você, que está nos assistindo e nos ouvindo, para ser um profissional de educação física de qualidade, um estudante, porque nós estamos com um convidado muito especial que o Kleber vai fazer as honras de apresentar para a gente. Vamos lá, Kleber. Sim, claro, com prazer. Hoje a gente vai ter aqui o privilégio, na verdade, de conversar com uma pessoa que a gente segue, que admira bastante. Uma das muitas vantagens de você produzir um podcast é que você tem a oportunidade de só convidar quem você quer e quem você gosta. E vai ser o nosso caso hoje. A gente vai conversar aqui com Yuri Motoyama, que é doutor em Ciências da Saúde, é professor universitário, também trabalha com desempenho de atletas de e-sports, no que é um aspecto bem interessante, no que talvez a gente poderia conversar também. Mas, sobretudo, depois eu vou perguntar para ele se ele concorda com essa minha apresentação. O Yuri, ele é um agitador cultural. É assim que eu vejo, porque ele agita a internet, agita as redes sociais, produz um podcast que é a motivação da nossa conversa, que é o famoso podcast 4 de 15, que eles próprios, ele e a equipe que trabalha com ele, diz, que eu acho que é verdadeiro, que é o podcast mais antigo da educação física brasileira, e sobre o que a gente vai conversar mais, que é uma produção muito, muito, muito interessante, com quase 200 episódios, sem contar os drops, enfim, muita coisa pra gente conversar aí. Yuri, irmão, obrigado por conversar com a gente, aceitar o nosso convite, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. E o que você achou da minha apresentação? Concorda com o que eu falei? Você é um agitador cultural mesmo, não é? Cara, obrigado pelo convite, sempre tô animadaço para ir em outros podcasts aí, parceiros, para conversar, né, gente que gosta de podcast, e assim, nunca tinha olhado por esse ponto de vista aí do agitador cultural, mas eu vou até roubar essa tua ideia aí, viu? Maravilha. E eu quero começar levantando também um outro ponto de vista. Essa é uma temporada aqui do Educação Física S.A. que a gente está discutindo formação, né? E aí, tendo um podcast com mais de 200 episódios aí na estrada, né? Eu queria saber de você se você acha que hoje os podcasts, né, são também responsáveis por essa formação, né, no nosso caso dos estudantes e profissionais de educação física, e como que isso acontece, né? Ou seja, seu podcast, você considera ele como algo mais ligado à área do entretenimento, algo mais ligado à área da formação? Como que isso se mistura? É os dois? Conta aí pra gente. Cara, essa é uma pergunta boa, que remete aí até um pouco da história do 4 de 15, porque no começo eu não tinha muita referência, eu só pus na cabeça que eu queria fazer um podcast de educação física, né? E aí eu copiava os podcasts de entretenimento que eu fazia. Então, se você olhar os primeiros episódios, eles têm os modelos dos podcasts, piada, tipo de edição também que eu fazia, com muito recorte, com coisinha engraçada, barulhinho, firulinha, né? Então, no começo, eu acho que a balança pendia muito mais para o entretenimento, até os temas que a gente usava. E depois de um tempo, eu comecei a perceber isso que você falou, que é o potencial educacional do podcast, né? Porque eu, como ouvinte, eu não ouvia tanto pelo entretenimento. Comecei a selecionar programas porque eu queria aprender coisas novas nos espaços que eu podia dividir minha atenção. Então, vou lavar a louça, posso aprender uma coisa nova, né? Então, comecei a tomar decisões de escolha de programas mais pela formação, né? Pela educação. E aí, isso começou eu nunca percebi nisso, assim, sabe? Até você perguntando, agora que eu acho que fica até mais claro de eu imaginar. Aí eu comecei mais a direcionar o 4 de 15 a parte de formação, né? E hoje,
Eu uso muito os próprios podcasts, porque aí eu tô dando uma aula na faculdade, né? Que eu trabalho como docente também. Aí eu falo, galera, sei lá, eu tô explicando aqui teoria da contração muscular. Aí já falo, ó, ouve tal podcast, tal podcast, tal podcast, que aí vai complementar o que eu tô falando em aula. Tem professores, né? Eu já vi muito feedback de professores também universitários do Brasil, assim, que ouvem e usam como material didático em sala de aula, sabe? Então acho que a parte da educação é um ponto legal, um ponto forte aí. E como é que foi? Você falou dessa motivação inicial de que você queria fazer, eu acho que um pouco até como é o nosso caso, porque gosta de ouvir, de consumir, e falou, pô, deve ser legal fazer, vou fazer. Mas como é que foi essa história aí? Como é que foi a motivação? Você começou sozinho e atualmente como é que é? Você também, a gente sabe que você tem outras pessoas que também participam aí da produção, né, da pesquisa. Mas como é que foi essa trajetória de vocês do 4 de Então, aí 15? foi assim, no começo, a gente começou em dezembro de 2013. E eu ouvia muito um podcast de cultura pop, chama Nerdcast, que vocês devem ter ouvido falar, que é um podcast Sim, mais sim. conhecido do Brasil aí, né? E eu tava trabalhando na academia, trabalhava como professor de musculação na sala. E na época eu tava começando aí o mestrado. E eu ficava olhando na academia. Aí a academia, nessa época, eu separo a academia por épocas, como as pessoas consumiam música. Que eu comecei na época que ninguém ia de fone de ouvido na academia, porque eram os fones ruins, né? Quando eu comecei a trabalhar na academia lá nos anos 2000. Aí depois começou a ficar. Os fones ficaram melhores, né? Começou a ter esses fones intra-auriculares. Né? A galera começou a ir de fone pra academia. E aí eu consumia bastante podcast. Um dia eu tava sentado lá trabalhando e eu olhei, todos os alunos estão com fone de ouvido na sala. Não tinha mais ninguém sem fone. Assim, não adianta nem, tipo, o som ambiente, eles nem ligavam pro som ambiente, né? Eles estão cada um escolhendo o que estão ouvindo ali no treino. Aí eu falei, cara, E quando eu ia treinar, eu ficava ouvindo podcast. Eu falei, pô, se eles estão escolhendo o que estão ouvindo no treino, será que eu não poderia fazer um podcast que seja também uma companhia para eles treinarem? Aí que eu pensei, né, ó, vou copiar esse modelo do Nerdcast, que é mais de humor, assim, só que eu vou trazer algumas informações que eu tô aprendendo, estudando lá no mestrado. Porque quando a gente entra na área acadêmica e na minha vida foi assim, eu me formei, e aí eu fiz algumas pós-graduações tudo, mas eu fiquei um tempão no mercado trabalhando, eu fiquei acho que, sei lá, eu fiquei uns 10 anos trabalhando assim, sabe? E depois que eu decidi entrar para a área acadêmica. E assim, entrei muito cru. Então, tudo pra mim era maravilhoso. Pô, aprendi a fazer análise estatística, eu achava maravilhoso. Aí, pô, li um artigo sobre lançadeira de lactato, achava maravilhoso. E eu falei, pô, se eu conseguir traduzir isso para as pessoas que estão ouvindo, e mesmo quero entender um pouquinho mais como que funciona o exercício ali com ela, o corpo dela e der risada, tá bom. Aí, eu chamei o Gilmar, que é o que tá comigo desde o começo aí, né? Ele fazia estágio comigo lá na academia. E aí eu falei, vamos gravar um podcast. Aí eu comecei a dar pra ele ouvir também, né? Aí o bichinho do podcast picou ele também. E aí a gente começou a gravar o 4 de 15 com os professores da academia lá. Nessa pegada mais divertida, assim, né? E aí eu fui gravando, né? Aí eu pegava algum artigo, lia, ia tentando imaginar algumas pautas, né? A gente ia montando lá o conteúdo. E aí, com o tempo, né? A gente foi mudando um pouco o formato, como eu falei. Algumas pessoas foram passando pelo podcast, sempre ouvinte, sabe? Provavelmente no vai acontecer com vocês, de algum ouvinte que começa a mandar mensagem, entra em contato, aí você se adiciona, aí fica teu camarada, não sei o quê. Aí um dia o cara fala, pô, tá precisando de ajuda em alguma coisa aí, sabe? E aí ele vai se aproximando, aí um dia você chama ele pra gravar, e aí entraram, né? Eu não vou lembrar o nome, mas tem muita pessoa que já passou pelo elenco mesmo fixo, que trabalhou com a gente gravando, produzindo conteúdo, né? Entrou e já saiu. E aí agora, né, nos últimos anos pra cá aqui, que eu comecei a falar assim, cara, agora eu preciso de ajuda mesmo pra continuar. Porque sozinho tava muito pesado. Aí eu comecei a procurar algumas pessoas, perguntar se elas tinham interesse, né? Aí hoje tem a Daisy, né? Vocês conhecem a Daisy Mota do Ciência do Exercício. Sim. Ela é uma pauteira fantástica, cara, porque ela, pô, conversei com o pesquisador aqui, isso dá uma pauta legal, e ela, né, tá antenada a tudo. Tem a Aninha, Ana Luísa, que é de Minas também. Ela tinha um podcast de ciclismo, e o podcast dela acabou, ela tá com a gente agora. O Gilmar, que tá comigo desde o começo. E o Fabiano, que é um fisioterapeuta, que tá fazendo a faculdade de Educação Física.
que manja dessa parte de tecnologia, e ele veio me ajudar uma época que o meu site caiu, e ele era ouvinte. Ele falou, pô, Yuri, manjo de HTML, posso te ajudar aí. Eu falei, né, que eu tava precisando de ajuda num programa. Aí, cara, faz tudo, cara. Tudo que eu pedi pra ele, ele faz, cara. E muito legal. Aí eu tô com essa equipe agora aí. Cara, eu tô sentindo que esse episódio aqui fala sobre formação, mas vai ser também um episódio terapêutico para todos nós aqui que estamos interessados em podcast. Eu tenho uma pergunta no seguinte sentido. Você diz, né, e assim será até que alguém venha reclamar esse posto e prove o contrário, que o 4 de 15 é o primeiro podcast para a área de educação física do Brasil. E aí a minha pergunta é o seguinte, eu vejo muito quando se fala assim de novidades, inovação, né, tecnologias, costuma ter assim, três tipos de pessoas, isso é até estudado nos estudos sobre administração, né? Tem aquela galera que saiu uma novidade, ela já quer chegar e ver o que é, né? Tem aquele que é meio desconfiado, que espera a novidade chegar um pouquinho, espera as primeiras pessoas irem para depois ir, né? E tem aqueles que não vão de jeito nenhum, né? Ou que quando vão a onda já passou. Né? Uhum. Eu me considero entre o segundo e o terceiro tipo, mas se você começou um podcast, pelo menos na educação física, quando ninguém imaginaria, né? Então, quais foram, digamos assim, as vantagens de chegar nesse oceano azul e também as desvantagens, os desafios, porque o pessoal da educação física, pelo menos podcast de educação física, eles não escutavam, né? Então, como que foi chegar nesse mercado na frente de todo mundo? Como é que foi? O que aconteceu aí? Olha, boa pergunta. Eu acho que assim, a vantagem, assim, você sente a vantagem de eu falo que nosso podcast é o primeiro, porque na época eu procurei bastante para ver se tinha algum, até eu falei, pô, se tiver algum, vou chamar para tentar unir forças aí. E tinha um que chamava de Gyncast, que eu também não sei qual que é a data que ele começou lá, mas agora ele também parou. E eu falo assim, a vantagem de ser, entre aspas, o pioneiro, só vem muito tempo depois. Porque agora eu falo assim, né, quando eu vou, por exemplo, fazer parceria, tentar com um parceiro pro podcast, aí eu falo, a gente já tá há 10 anos, né? Então, eu acho que a vantagem, ela vem depois porque o tempo vai te dar um pouco de know-how, né? E a desvantagem, cara, é que você... Que sei lá, cara, eu vou falar desvantagem, mas depois eu vou explicar. A desvantagem é assim, que você não sabe nada, cara. Então eu falei assim, cara, eu quero fazer um podcast, beleza. Como que eu faço? Como que eu gravo, sabe? Como que eu edito? Eu não sabia nada. E eu sou um cara assim, com tecnologia, eu sou muito curioso. Então eu gosto de aprender coisas. Por isso que eu falo desvantagem, mas no ponto, eu gosto desse processo de ter que aprender um negócio do zero. Aí comecei a pesquisar microfone. Aí comprei um microfone, meu primeiro microfone que eu gravava, um microfone que eu comprei daquelas... Você lembra que tinha umas lojas que vendia coisa da China na internet antigamente? Deu Extreme, tinha uns que era mó moda. Microfone vagabundo, bem pequenininho assim, que esse microfoninho de mesa, sabe? Que você coloca e tem um fiozinho assim pra frente. Aí comprei o microfone. Aí tinha um site chamava Mundo Podcast, que aí ele ensinava lá baixar o programa, pra fazer o feed, tinha que fazer manualmente. Aí eu inventei de hospedar num site, não manjava nada de site, aí eu usei o WordPress, aí tive que aprender um monte de coisa de HTML para editar. Então, a desvantagem, eu acho assim, no começo, né, eu usei muito do meu tempo para poder aprender essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu gosto de aprender essas coisas, sabe? Então, acho que é uma desvantagem e vantagem, vai. Entendi. Tem que ter prazer, né? Encontrar prazer também e se divertir fazendo. Eu acho que você conseguiu atravessar esses anos todos fazendo, porque isso é um aspecto que eu acredito que seja importante, né? Sabe uma coisa que vocês sabem isso, com certeza. Quando você posta um programa, cara, a sensação do programa postado é muito gostoso. Isso aí acho que é o que faz a droga do podcast ser viciante e você querer fazer outro episódio. Verdade. Porque quando você dá o enter ali e posta na plataforma, tu fala, cara, que da hora, velho. Postei um episódio. Putz, você fica ainda quando é um episódio bom assim, você fica realizadaço, sabe? É muito bom mesmo, é viciante, né? Mas eu queria te perguntar, Yuri, como é que porque o 4 de 15, ele tem uma diversidade temática
tão grande quanto a própria área da educação física, né? Então tem episódios sobre psicologia do esporte, sobre tendência no fitness, sobre motivos para estudar, né, para se matricular num curso de graduação em educação física, sobre direito esportivo. Um que vocês fizeram mais ou menos recentemente sobre o chat GPT, meio que perguntando coisas para a educação física. Enfim, são assuntos diversos. Como é que vocês fazem para determinar a pauta? Qual é o processo de construção dessas pautas, né? Isso é um processo completamente aleatório, porque eu acho que com o tempo, e aí vocês também acho que vão entender, eu acho que quando você produz conteúdo, você começa a olhar as coisas à sua volta com um olhar de produtor e não de consumidor, sabe? E aí, assim, quase todo mundo que segue lá o perfil do 4 de 15, quando eu tô com tempo, eu entro pra ver quem é essa pessoa. Muitas pautas eu consegui assim. Eu vejo lá, professor tal entrou lá. Aí eu sigo pra ver essa pessoa. Aí começo a olhar o Insta do cara, né? Igual, por exemplo, o advogado lá que fala de direito esportivo. Aí entrei e ele falando um monte de coisa legal, não sei o quê. Aí eu falo, pô, isso aí daria um tópico legal. Aí pega uma postagem, sabe? Isso dá uma pauta legal. Então, boa parte, vou te falar, porque boa parte eu consigo pelo Instagram. Eu vou seguindo postagem das outras pessoas e vendo, sabe, alguém compartilha alguma coisa comigo. Hoje eu tenho a sorte também dos ouvintes compartilharem comigo muita coisa interessante, assim que eles acham interessante, eu começo a buscar. Então meio que as pautas acabam vindo pra mim, mas eu acho que é muito da gente começar a olhar as coisas com esse olhar mesmo de produtor. Pô, isso dá um conteúdo legal, isso dá um conteúdo legal. E outra parte, né, das pautas, a gente tenta... Que a gente não trabalha muito com pauta quente, né? Eu até gostaria, mas fazer pauta quente é muito difícil, cara. Pô, saiu ontem uma notícia falando do esportes, cara, tem que montar um episódio de esportes. Eu não consigo fazer isso, cara. Aí acho que tem que ter muito braço, tem que trabalhar com isso mesmo, sabe? Então, todas as pautas que a gente faz são temas frios mesmo, mas que, assim, eu vejo que dá desenrola um papo legal. E vou falar que aí, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu vou falar pra vocês, às vezes eu falo com outros produtores e não acredito, assim. Não teve nenhum programa do 4 de 15 que eu desconsiderei, sabe? Gravei, que eu conheço muita gente que fala assim, cara, esse eu gravei ficou ruim, não vou postar. Cara, todos que eu gravei, sempre consegui pegar pessoas que falam bem, sabe? Conseguem explicar bem. Sempre tive muita sorte com isso, assim, sabe? Pessoas que dominam bem a área que a gente tá conversando. Então, acho que tem muito a glória aí tem muito dos convidados, né? Que a gente traz também. Cara, então, você falou várias coisas interessantes, né? Primeiro, 10 anos, mais de 200 episódios depois, você comentou que você viu, né, de algumas pessoas que tinham podcast e depois não tem mais, ou seja, você viu muita gente chegar, fazer e depois parar, e às vezes até, muito provavelmente, gente boa também, né? Então, assim, qual que é o segredo da longevidade, né? E quais as vantagens também, porque aí às vezes a gente vai crescendo, empilhando aí esses episódio após episódio, então a gente vai gerando, digamos, um capital de conteúdo ali muito interessante, né? Só que você comentou o seguinte, você falou assim, pô, para fazer pauta quente tem que trabalhar com isso mesmo. Como que é essa questão, assim, o podcast, ele claro que ele é um trampo danado, como você comentou, mas ele não é um trampo, digamos assim, não é o seu principal trabalho, sim ou não, né? E quais são as vantagens dessa longevidade, né? Abre a caixa preta do 4 de 15 pra gente aí, ó. Como é que estão os números do 4 de 15? Tem muita gente que escuta. Vamos lá. O podcast, eu já pensei em trabalhar com ele uma época. Falei, cara, dá pra trabalhar com ele, né? Só que aí aquele negócio, você tem o teu trabalho do dia, remunerado, né? Hoje em dia, minha principal função é como docente universitário. E aí você tem o tempo que você tem que se dedicar, e aí tinha hora que concorria, né? E eu falo isso até para os ouvintes, assim, entre a concorrência, uma coisa que já me dá renda e outra coisa que não me dá renda, eu acabo, não posso trocar, né? E foi por muito tempo assim. Aí aconteceu uma coisa interessante, que acho que até pro programa de vocês, pro nicho de vocês, é interessante, porque na época da pandemia, né, as instituições de ensino sofreram bastante, tivemos bastante perdas de aulas, né, professores foram demitidos,
E aí eu passei por uma fase ruim na minha vida também, separação. E aí eu peguei um período difícil na minha vida. E eu falei, cara, sabe aquele negócio de a ocasião faz o sapo pular, sabe? Eu falei, cara, agora, eu olhei assim em volta de mim e falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro com alguma coisa. Eu falei, cara, vai ter que ser com podcast, cara. E aí eu tinha tempo, né, porque eu tava com menos aula. E aí eu falei, eu vou tentar ganhar dinheiro com esse negócio de podcast aqui. E aí eu criei uma meta, que era entrar em contato com uma empresa por dia oferecendo espaço publicitário no 4 de 15. A gente, na época, agora, depois da pandemia, a gente perdeu bastante ouvinte. A pandemia fez uma mudança e agora a gente está recuperando de novos ouvintes, né? Você tinha perguntado as métricas. A gente tem aí em torno de uns 3 mil downloads por mês. Cada episódio na primeira, segunda semana dá uns 500 downloads. E se for pegar a cauda longa deles, uns 750 downloads, alguns chegam a 1000 em cauda longa, né? Assim, se for olhar para outros programas, não é muito comparado com outros programas, mas eu pensei num nicho do nicho que é educação física, e eu falo que é nicho do nicho porque a gente fala muito com o pessoal do bacharel, né? A gente não faz programa para licenciatura. Então, licenciatura acaba não ouvindo muito 4 de 15, né? Quem trabalha na parte de educação. Então, até acho que é um número bom. E aí, quando eu comecei a trabalhar no SciCast, comecei a ajudar produzindo conteúdo no SciCast também, no portal Deviante, que, né, que é eu falo que é um portal brasileiro aí que faz divulgação científica em formato de podcast. E eles falaram, pô, Yuri, deixa o 4 de 15 no nosso feed também, né? Puxa pra cá. E isso aumentou um pouco mais também esse número de downloads, né? Porque tem gente que assina lá o feed geral do portal Deviante e baixa o 4 de 15 pra ouvir junto lá também. Mas, enfim. Então, e eu penso assim, quando eu vou vender o 4 de 15, eu falo pra galera assim, né? Quando eu vou oferecer para as empresas, eu falo, se você colocar o nome da tua empresa no jornal mais famoso que tem, eu acho que ele não chega, e se você quiser atingir profissionais de educação física, eu acho que ele não chega no alcance que eu chego, mesmo no alcance sendo baixo. Por que acontece no jornal? Minha avó vai ler e ela não está interessada em educação física, a outra pessoa vai pegar o jornal e pegar o cocô do cachorro. Agora, se você usa via podcast, eu tenho certeza que pelo menos na primeira semana, 500 pessoas que são do nicho de educação física, eles vão ouvir teu recado, né? Então eu consigo entregar especificamente para o que você quer. E aí, fui com esse discurso, né? Falei, cara, se você anunciar com a gente consegue te entregar exatamente, a gente consegue separar quem quer que... Você não vai ter uma pessoa perdida aqui ouvindo o teu anúncio, né? E aí comecei a mandar mensagem. Aí consegui umas parcerias. Comecei a conseguir com um aplicativo de celular que fazia programa personalizado e tudo mais. Até que um dia, sei lá, se foi sorte, se não foi, aí eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pra Centauro. Aí mandei uma mensagem pra lá. Aí um representante de marketing entrou em contato comigo, respondeu, pô, vamos marcar uma reunião. Aí marquei uma reunião com ele, ele falou, Yuri, eu sou ouvinte do 4 de 15, cara, eu adoro o programa de vocês, não sei o que, vamos fazer uma parceria. E aí foi a parceria, assim, que fala assim, que foi o maior alcance que a gente teve com o 4 de 15, assim, com relação a usar o 4 de 15 como empresa, né, mesmo. Aí tive que abrir um MEI e tudo. Aí tem essa parada, contrato, aprendi bastante coisa nesse processo com o pessoal da Centauro. Aí tem que estar em contato com a equipe de marketing, produção de conteúdo dele para alinhar as coisas. E a pessoa que tava, né, fazendo essa intermediação era um cara muito fantástico. E a gente fez uma parceria de 6 meses. 6 meses eles pagaram todos os conteúdos do 4 de 15. E assim, cara, foi o que me salvou, porque isso aí me salvou o ano, cara. O ano que eu tive ali, o ano de 2021, eu vivi com o dinheiro do 4 de 15, paguei as contas com o dinheiro do 4 de 15, cara. E aí isso foi uma coisa muito legal, assim. Que mais tinha perguntado? Dos números? Essa coisa de você ter visto muita gente boa, às vezes, começando e não parando, e você não parou. Por que você não parou? Então... Se nem esse é o trampo principal. Boa pergunta mesmo. Eu tava falando agora também, né? Eu penso em desistir do podcast, eu falo pra todo mundo, o pessoal acha que eu tô brincando. Eu penso em desistir praticamente todo dia, cara. Eu falo, cara, muito trabalho, tem um monte... Agora mesmo, tá estudando pra uma pauta aqui, vou fazer esse episódio e vou parar, cara. Só que sempre acontece alguma coisa que me impede de desistir, sabe?
Então, às vezes, é um feedback de algum ouvinte, sabe? É um último episódio que você grava, que você fala, cara, quando conheci pessoas tão legais, cara. E aí tem um episódio gravado lá na frente, que você agendou com um cara mó gente boa também, que você sempre teve vontade de conversar com ele. E o negócio fica te amarrando, sabe? E uma coisa que eu penso também, eu falo assim, eu não sei se isso é certo ou errado também, mas eu falo assim, cara, eu já faço isso 10 anos, cara. Se eu parar, já tem um negócio, né? É uma coisa que você tá cultivando há tanto tempo. Eu falar, vou tentar ir mais um pouquinho, sabe? Mas eu entendo, cara, que vários podcasters que eu já gravei, programas que a gente já fez esses crossovers assim, já terminaram, porque às vezes a vida atropela mesmo, cara. Eu acho que eu tive ainda a sorte de ainda conseguir separar alguns minutinhos. E uma coisa que eu tenho também meio que uma paranoia é tentar otimizar processo, sabe? Então, por exemplo, eu comprei recentemente um mouse que ele tem um botão extra aqui do lado aqui, ó. Então ele tem um clique aqui. Então nesse clique, na hora que for editar, eu faço a função de cortar. E assim, isso me economiza, sei lá, 5 minutos numa edição. Mas num ano, isso me economiza quase 1 hora, sabe? Então tudo teclado, tudo atalho que dá pra fazer, tudo que dá pra eu fazer mais rápido, eu sempre pensei, esse é o jeito mais rápido que eu consigo fazer sem perder qualidade? Ah não, tem um jeito melhor. Então hoje em dia eu consigo produzir os episódios, fazer tudo muito rápido, assim, também, sabe? Então, ele se encaixa bem em horários no meu dia. Então, acho que correr atrás desse processo de otimização ajuda também a me manter, sabe? Porque é muito laborioso, né? O processo de produção. Editar. E você falou aí, Yuri, sobre falou sobre, como disse o André, né? A caixa preta ali do 4 de 15, mas com relação com relação ao público, eu queria saber se você consegue dimensionar. É claro que são pessoas do campo da educação física, porque é para esse público, né, que o conteúdo é endereçado. Eventualmente pessoas que gostam de atividade física e têm curiosidade a respeito dos tópicos que vocês tratam ali, né, de recuperação, treinamento, fisiologia do exercício. Mas você consegue sim dimensionar quem é que ouve? Porque, por exemplo, no nosso caso, né, a gente, quando começou a fazer o Educação Física SA, a gente queria conversar com as pessoas que fazem, jovens, né, que estão estudando Educação Física EAD, ou então o profissional de Educação Física que se sente sozinho trabalhando numa cidade qualquer do interior. E na prática, o nosso público é um público assim... altamente escolarizado, pessoas que têm mestrado, doutorado, professores universitários, uma parte grande do público é esse. A gente sabe porque as pessoas escrevem, né? E a gente fica vendo, olha quem tá ouvindo, né? Não é quem a gente imaginou que ouviria, mas são as pessoas que estão ouvindo. Você tem ideia de quem é o público do 4 de 15? Sei, então. Isso daí foi uma das coisas que, na época que eu comecei a tentar pensar em profissionalizar o podcast, né? As empresas sempre, a primeira coisa que pediam é o Media Kit. Então manda o Media Kit aí. Falei, cara, que desgraça essa de Media Kit, né? Aí comecei a estudar o que era. Eu falei, vou ter que começar a coletar dados da minha audiência para montar o Media Kit. Aí todo ano a gente faz um formulário para as pessoas responderem perguntando essas coisas. Quem são, o que eles gostam, quais são a formação, né? Então, eu fico sabendo mais ou menos, né, uma estimativa dos nossos ouvintes por aí. Então, a maior parte mesmo são profissionais de educação física. E aí, né, profissionais graduados em educação física. Depois vem profissionais de educação física, mestres e doutores, assim, dessa parte, né, acadêmico, vamos dizer assim. Depois, em terceiro lugar, tem estudante de educação física. E aí um filetinho lá do gráfico de pizza tem os entusiastas, né? Mas a gente tem alguns profissionais da saúde também que ouvem, né, o 4 de 15 também, junto com os entusiastas aí, mas a maior parte é profissional formado mesmo. Interessante. Muito bacana, muito bacana. A gente acha que, como a gente está no início do podcast ainda, a gente ainda está naquela fase que os nossos principais ouvintes são os nossos familiares. E os nossos principais apoiadores também.
Mas eles são importantes, claro, né? Eu sei porque eu venho de uma história antiga na internet com blog, da época dos blogs, né? Eu tenho um blog até hoje, desde 2009 até hoje, e eu lembro exatamente dessa trajetória, que no começo eram minhas tias que ouviam e que liam e que me mandavam mensagem, né? Os colegas mais próximos, em algum momento isso acaba extrapolando, né? Bom, eu tenho uma pergunta que acho que vai ser a minha pergunta final, que é o seguinte: você é uma pessoa que, do mesmo jeito que você aprendeu a planejar essa questão do marketing, porque as pessoas te pediram, Media Kit, etc., você, apesar de todo dia pensar em parar, você planeja o futuro do podcast também? E você pode adiantar alguma coisa pra gente nesse sentido? Olha, eu tenho fases que eu sento e eu fico planejando bastante coisa, sabe? Hoje, assim, o que eu... E até uma dica aí que eu deixo aí pra vocês também que estão produzindo conteúdo, assim. Uma coisa que eu quero tentar bastante agora pro próximo semestre, vou falar que é um planejamento que eu tenho, é tentar participar de editais para culturais, assim, né? Hoje em dia a gente tem aí uma lei nova que tá vindo, aquela do... Ai, caramba, Paulo Gustavo? Sim. Né? E eles vão liberar muita verba para todos os estados aí para produção de conteúdo audiovisual, conteúdo. Então, assim, agora próximo semestre eu vou tentar focar pensar em alguns projetos legais para conseguir. Acho que é mais como sabe, como um milestone, assim, cara. Eu gostaria de que o 415 passasse num projeto desse, num edital desse, assim, sei lá. Eu acho que seria, além do recurso financeiro, que vai ajudar bastante, né? Mas eu gostaria que a gente conseguisse essa conquista com o 415. Então, acho que para o futuro, uma coisa que eu gostaria bastante é tentar, com o 415, conseguir algum projeto desse aí, um edital, um apoio financeiro nesse sentido, sabe? Legal. Até porque a gente fica querendo fazer, né? Com certeza esse é o seu caso, é o nosso também. A gente quer fazer o melhor que a gente pode. Só que tem limitações orçamentárias, porque tem coisa que você precisa ou contratar alguém, ou comprar, investir num certo equipamento, assinatura de serviços, né, que você precisaria para produzir melhor. E tem um limite do tanto que a gente pode investir com recursos próprios, né? Então, isso daí que você está falando seria realmente interessante. Então, E assim, eu sempre tive também o costume de, assim, tudo que eu conseguia de dinheiro com o podcast, eu tentava reinvestir ou tudo ou uma parte com o podcast, né? Então, por exemplo, esse microfone, o microfone que o pessoal grava, já paguei serviço de assinatura, hospedagem, sabe? Isso tudo eu consegui fazer com o dinheiro que o podcast girava. Conseguia, né, nesses apoios aí, com o dinheiro que o podcast girava, eu conseguia fazer esses investimentos aí. Mas isso que você falou, poderia fazer muito mais se tivesse mais grana, né? Marketing, a minha última pergunta, Yuri, para você é a seguinte: a gente falou aqui muito dessa coisa desse tipo de expediente que oferece, né, os podcasts, as redes sociais, como um recurso pedagógico, até para a formação continuada de profissionais, como é o caso da audiência majoritária do 4 de 15, né? Uhum. Qual é a avaliação que você faz, assim, sobre a internet de um modo geral, com propósitos formativos e, em particular, o podcast? Você acha que o mercado de podcast no campo da educação física tem futuro? Como é que você vê o futuro disso, especificamente para esse segmento da educação física, né? Você que está há tantos anos aí mexendo com isso. Assim, eu acho que isso eu sou muito otimista com relação a isso. Por que que eu penso nisso? Podcast é uma mídia que ainda está em crescimento. Se você pegar relatórios... O Brasil acaba seguindo muito... Eu vejo os relatórios americanos, o Brasil acaba sempre seguindo as tendências do comportamento do mercado americano com relação ao podcast, né? A gente fica 1 ano, às vezes atrasado, 1 ano e meio atrasado, mas o que acontece lá, depois de um tempo, acaba acontecendo aqui. E o podcast tem uma tendência muito grande a crescer. Hoje em dia, e eu falo assim porque eu vivi essa transição. Às vezes eu ia dar uma aula numa pós-graduação e eu me apresentava, eu falava, galera, né, eu sou produtor de conteúdo, muita coisa que eu vou falar aqui tem um podcast. Galera, cara, pode o quê? Tipo, a galera não sabia o que eu tava falando, né? E hoje em dia, você perguntar pros seus pais, seus avós o que é podcast, eles sabem, porque
A gente passou um momento de transição ali, que foi quando a Globo falou assim, ó, agora nós temos um hub de podcast, e começaram a falar podcast no meio do horário da novela, das 8, todo mundo falou, cara, que negócio é esse? Né, hoje em dia, minha mãe ouve podcast, minha mãe recomenda podcast pra mim. Então, essa virada das pessoas entenderem que, né, consumirem podcasts, hoje em dia as pessoas consomem podcasts de maneira mais frequente. Isso é uma coisa boa. E o pessoal da educação física que gosta de ouvir, né? Assim, eles gostam de ouvir, e assim, coisas da área deles, né? Então, acho que eu sou muito otimista. Eu acho que pro futuro aí a gente tem bastante coisas para explorar com podcast, igual o podcast de vocês, que tem um nicho dentro da educação física, né? O meu que eu falo, né? Um nicho dentro da educação física. Tem igual o da Ana, que fazia com a gente lá, que era sobre ciclismo. Era um nicho dentro da área de treinamento. Então, acho que tem muito nicho que dá pra gente explorar dentro do podcast. E eu sou muito otimista com isso. Porque eu acho que, assim, podcast, cara, uma mídia de nicho, sabe? Se você conseguir entender bem para quem que você tá falando, ajustar sua linguagem, ajustar... Pô, tu consegue alcançar a galera, porque o cara que é apaixonado, que é aquilo que gosta, vai começar a indicar pro outro, né? Cara, tem um podcast que fala a nossa língua, que é da educação física, feito por profissional de educação física também. Fala de treinamento. Cara, e o cara recomenda pra outra pessoa, né? Vamos conversar sobre esse tema. Ouve esse episódio aí, depois vamos discutir esse crescimento orgânico, quando você entende o nicho que você tá falando, acaba acontecendo, depois de um tempo, acaba acontecendo meio que exponencial, né? E eu sou otimista pra caramba com relação à educação. Acho que a gente tem muita ferramenta com podcast, assim, que a gente pode usar. Porque, sabe o que eu falo assim? Podcast ele tem uma magia que depois de um tempo que eu entendi. Quem tá ouvindo agora no fone de ouvido, o cara parou um tempo do dia dele pra ouvir nós três conversando junto com ele, cara. É um negócio muito íntimo, cara. Não um vídeo do YouTube que você compartilha com todo mundo na tua casa, entendeu? O cara que tá ouvindo o nosso podcast agora, ele tá na cabeça dele, numa mesa que tá nós três e ele sentado, trocando ideia com ele, sabe? É um negócio muito íntimo, cara. Então, depois de um tempo, o que a gente fala toca muito esses... Pô, tem gente no 4 de 15 que me ouve já há muito tempo, passou várias fases da minha vida, desde quando minha filha nasceu, quando eu entrei no doutorado, e às vezes eu encontro, né, semana que vem tem um ouvinte que vai vir aqui pra Santos pra gente se encontrar. O cara me conhece como se eu fosse um brother dele de 10 anos, e eu sou, entendeu? Porque vocês já estão aí 10 meses, cara, tem gente que acompanha vocês há 10 meses, vocês são íntimos dessas pessoas, sabe? Então, quando você vai ensinar algum conteúdo pra eles, cara, é um brother meu que tá me ensinando. Isso tem um poder didático muito grande, é diferente de um estranho. Vocês não são um estranho ensinando sobre empreendedorismo e marketing, sei lá, você sabe, vocês não são estranhos pra audiência de vocês. Depois de um tempo, o cara te ouve toda semana, ou de 15 em 15 dias, tu é um camarada dele, cara. Encontro os ouvintes do 415, né, os poucos que eu encontro, os cara, pô, Yuri, os cara, conversa comigo como se conhecesse, né, há anos e conhece, entendeu? Eu acho que isso tem um potencial gigantesco, cara. Você tem razão. O André costuma falar uma coisa aqui que é verdade, que diferente das salas de aula, que às vezes os alunos são literalmente obrigados a assistir determinadas aulas, uma linguagem como essa, do podcast ou de um canal no YouTube, as pessoas que estão ali porque querem. Exatamente. Então é completamente diferente, né, a natureza da relação, conforme você está dizendo. Gostou de te ouvir, entendeu? Pô, eu gosto desse cara, velho, sabe? E eu vou ficar acompanhando ele. E isso faz toda a diferença, né? Inclusive para a formação mesmo do profissional da pessoa. Sim, faz toda a diferença. Maravilha. Ó, Yuri, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui, mas antes a gente quer que você dê o serviço completo para a gente, porque a gente vai deixar os links todos nas nossas descrições, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, né, no Spotify e no Google Podcast. Então dá o serviço do 4 de 15 aí pra gente. Bom, como vocês podem achar aí o 4 de 15, se vocês colocarem aí 4 de 15, aí tem um problema aí que eu não consegui resolver no marketing, mas o melhor jeito que eu descobri foi assim, ficar 4D com letras e 15 com números. Então tu vai escrever 4D com letras e 15 com números. Esse nome é tão bizarro que você vai achar em qualquer uma das redes aí. Então, a gente tá em todos os agregadores, todos que você imaginar e você colocar 4 de 15, você vai achar. Se você não achar em algum, você me avisa. E também tem um canal do YouTube, onde eu disponibilizo às vezes algum conteúdo em vídeo, e que também é 4 de 15. E o nosso Instagram, que é 4 de 15 underline, porque a gente perdeu a senha do 4 de 15 original. Então, devemos colocar esse underline aí.
E quero agradecer ao convite de vocês, pô, se precisarem bater papo aí, falar de podcast, tamo junto, que eu sou viciado aí, como vocês também. Então, valeu, irmão. Obrigado demais aí. Maravilha, maravilha. Valeu, galera. Boa semana de trabalho pra vocês aí. E sobe o som. Valeu, Yuri. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.